Um dos maiores problemas da sociedade é controlar sua população e impedir o caos. Mesmo assim, desde sempre existem pessoas que roubam, traficam, matam e cometem os mais variados tipos de infrações, visando quase sempre o lucro ou um pensamento egoísta. Com isso veio a necessidade de existirem cadeias para que essas pessoas infratoras cumpram penas, mostrando a elas que o crime não deve ser feito. A primeira cadeia construída no Brasil foi em 1769 e desde então a população carcerária do Brasil cresceu tanto que hoje em dia o país é o terceiro na lista do mundo no número de presos, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China, que conta com quase 2 bilhões de pessoas. Com esses números gigantescos crescendo rapidamente todos os dias, o governo começou a perder o controle das suas próprias cadeias, e até mesmo algumas começaram a ser administradas pelos próprios presos ou facções criadas dentro das próprias cadeias. Por conta disso, muitas dessas prisões se tornaram muito perigosas, e é em cima disso que fizemos a série de vídeos sobre as cadeias do Brasil. E hoje no canal iremos mostrar Alcaçuz, uma das piores cadeias do Brasil. A cadeia de Alcaçuz fica no Rio Grande do Norte e ela foi construída em 1998 pelo então governador da época chamado Garibaldi Alves Filho, que hoje é senador do PMDB. Então ela foi uma cadeia que ela surgiu na época como uma emergência por causa de outra cadeia. Então tipo assim, já tinha acontecido problema com outra cadeia antes de surgir Alcaçuz. E então o governador da época falou, acho que a solução é criar outra cadeia. E foi criado o Alcaçuz na intenção de ter uma cadeia de alto nível de fuga, dificuldade de fuga, né? Então ela foi criada para ser uma cadeia de segurança máxima, algo que não deu muito certo. Na época ela veio para ajudar uma outra cadeia que se chamava Caldeirão do Diabo. Então imagina as necessidades que essa cadeia criava, Caldeirão do Diabo. O presídio Caldeirão do Diabo na verdade tem o nome de Central Dr. João Chaves, que sempre é uma homenagem para alguém, né? Normalmente o nome de locais públicos e coisas do tipo, né? Mas tinha esse outro apelido por conta, obviamente, da crueldade, coisas que aconteciam lá dentro, tá ligado? Eram coisas que realmente chocavam a população ali do Rio Grande do Norte. O nome do presídio de Alcaçuz não é presídio de Alcaçuz, também tem um outro nome de uma outra pessoa, o nome de um procurador que foi homenageado, o Dr. Francisco Nogueira Fernandes. Ele foi um procurador da justiça que eles decidiram homenagear batizando a cadeia com seu nome. Pô, é uma homenagem meio estranha, né? Mas é, né? Tipo, pô, olha lá meu nome lá, cadeia Bruno Fábio Lima dos Santos, tá ligado? E aí a população começou a chamar de Alcaçuz por conta de uma espécie de planta que tem no local, que é usado para fazer chá, cerveja, que é doce, vários tipos de coisa. Então eles pegaram o nome dessa planta e batizaram ali o local. Começa que o erro vem na sua fundação, no terreno que foi escolhido para fazer o local. O terreno que foi escolhido é um terreno onde não se pode construir nada. Primeiro, uma reserva que ninguém pode construir lá. Mas o próprio governo foi e construiu. Muita gente defende que por exemplo, a construção desse local lá, por conta, obviamente, de ter um afastamento da população e de ter uma certa segurança em torno. A cadeia não pode ser no meio da cidade, porque se tem uma fuga, o cara encontra logo um refém. Então, tipo, você não pode facilitar a vida do fugitivo e também você não pode facilitar as pessoas de fora a entrarem na cadeia. Então tem que ter esse afastamento. Talvez por isso foi escolhido esse local. Mas um dos grandes problemas do terreno é que lá tinha areia movediça. Cara, o Brasil é engraçado, né? Às vezes. Né? Lá tinha areia movediça. Ou aquela areia meio fofa, aquela areia que vai fácil, assim. Sabe aquela areia de praia? Areia de praia. Areia de praia. É a areia que tem no local. Ou seja, para pra pensar você aí. Em vez de ter terra dura, que é a terra dura, você tem um chão que é fofo. No que isso implica? Quando os presos começaram a tentar fugir dessa cadeia de segurança máxima, eles começaram a perceber que era muito fácil de cavar. E vários buracos começaram a ser cavados. Além de ser fácil fugir lá do local e ter vários túneis que já foram construídos, a cadeia, para poder impedir a fuga de mais pessoas quando eram feitos esses túneis, só tampava a entrada e a saída. Ou seja, só tampava o buraco da cela e o buraco da saída do túnel. O túnel continuava. Então o que os caras faziam? Eles abriam o mesmo buraco, entravam ali e chegavam no final,
escapava pro outro canto. Então era muito fácil pros caras escaparem. E a cadeia ganhou o apelido de queijo suíço, que é aquele queijo que tem no Tom e Jerry, tá ligado? Que é aquele cheio de buraquinho e tudo mais, por conta disso, obviamente. E mais de 200 fugas foram feitas nesse lugar já, com muita gente fugindo mesmo. Obviamente, logo a classificação de cadeia de segurança máxima caiu, no mínimo, para a cadeia comum. A cadeia começou então a ter problema de superlotação. A cadeia tem espaço para 620 presos. Foi construída na ideia de abrigar mais ou menos esse tanto de pessoas. Lembrando que ela já era uma cadeia de auxílio para o caldeirão do diabo, né? Que era outra cadeia. Então ela não é uma cadeia para ser tão grande assim, mas já era algo grande. Tem que ter bastante espaço para ocupar 620 pessoas. Mas ela não está ocupando 620 pessoas, ela está ocupando muito mais que isso hoje em dia. E na época que foi feita uma pesquisa que a gente está baseando aqui do G1, tinha cerca de 1.300 presos, um pouco mais. Hoje em dia deve ter até mais porque a cadeia tem expansão, então provavelmente que já tem mais, né? Eles aumentam os pavilhões, mas também aumentam o número de presos para lá, porque as outras cidades começam a jogar. Por ser um local grande e de capital, as outras cidades ao interior costumam mandar seus presos para lá. Onde não tem cadeia ao redor, proximamente, eles vão mandar tudo para lá. Então, tipo, você pode fazer vários e vários pavilhões que provavelmente vai ficar tudo lotado, porque tem a necessidade de mais pavilhões. Para poder realmente alocar todos os presos dentro da normalidade do que seria, teria que construir muito e muito mais, tá ligado? Tipo, teria que ter no mínimo o dobro ou o triplo do tanto de espaço que tem hoje no Brasil se tratando do número de cadeias, tá ligado? A cadeia foi inaugurada em 1998 e em 99 já começou a dar problemas e vários tipos de problemas. Então, desde então, eles têm um outro problema dentro dessa cadeia, que é achar policiais que queiram trabalhar lá, tanto nas guaritas, que são os caras que ficam na muralha esperando qualquer tipo de fuga e coisa do tipo, quanto lá dentro, os carcereiros, porque é uma cadeia que tem superlotação. Então, onde tinha que ter 2 presos, tem no mínimo 4, e onde tinha que ter um policial, deve ter meio, entendeu? Então, é um negócio que é bem difícil para os policiais conterem e conseguirem dar conta. Fora isso, em alguma das prisões ficou claro o problema de infraestrutura do local. Por exemplo, a iluminação do local, ela é meio ruim. Ela é escura, o local é escuro, deixa pontos cegos para os caras da guarita. Então as pessoas que fugiam à noite conseguiam escapar de forma muito fácil, porque os policiais não viam isso, entendeu? Então, tipo, os policiais estão meio que não tendo o que fazer. Além disso, a muralha da cadeia não é tão grande assim. Ela é pequena. E as pessoas que vão nas dunas próximas à cadeia conseguem ver o pátio da cadeia. E da duna até a cadeia não tem tanta distância. Ou seja, o que eles fazem? Eles pegam, às vezes, celulares e o que eles quiserem jogar pra dentro, colocam um estilingues e jogam até a cadeia. Uma cadeia que você consegue entrar dentro com um estilingue não é uma cadeia de segurança máxima cá entre nós. Em 27 de junho de 2012, teve a primeira demonstração assim, de grande descaso da cadeia, quando alguns presos saíram andando pelo pátio e sem muito problema conseguiram chegar até o outro local onde eles precisavam chegar para poder fugir. Chegando lá, como eu disse, não tinha iluminação em cima deles, a polícia não conseguiu ver eles. Como eu disse, tem o problema da areia, eles cavaram então a areia de uma forma muito fácil, dá pra cavar com a mão a areia, tá ligado? Eles cavaram a areia ali de uma forma muito fácil e saíram por debaixo do buraco da muralha. Só nessa fuga escaparam 11 pessoas. Então quando eu falo que tem 200 fugas, vocês têm que colocar que fugiu muito mais do que 200 pessoas. Cada fuga tem muita gente, no mínimo essas pessoas de uma cela que estão movimentando ali. E quando você tem superlotação na cela, quer dizer que vai ter muita gente fugindo sempre que uma cela consegue fugir, certo? Só pra vocês terem uma ideia, até metade de 2012, 68 presos tinham fugido. E na época, mais de 11 fugas foram feitas no ano, só naquele ano, tendo uma média de quase uma fuga por mês. Então, cara, realmente é um problema muito sério que estava tendo na infraestrutura do local. Então isso chamou a atenção da maioria dos órgãos de segurança que cuidam desses locais, porque viu que estava tendo um problema muito grande ali. Foi quando o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento em 2013 e 2012, mostrando o número de casos de fuga do local. Só nesses 2 anos tiveram 105 fugas. Você imagina ter 105 fugas. Isso daí é uma média mais ou menos de uma fuga por semana. Isso em 2012 e 2013. São 365 dias, vamos botar 700, né? 700 dias, juntando os dois, 700 e pouquinho ali, né? Tivemos aí quantas fugas? 105 fugas. A gente tá colocando uma fuga por semana, com 425 presos fugindo, que dá uma média mais ou menos aí de 4 presos fugindo por semana da cadeia. Então você imagina que é uma cadeia que teve muitos problemas e já tava mostrando que ia dar uma cagada muito grande lá dentro. Em 2017,
então chegou o ápice dos problemas de Alcaçuz. Até antes disso tinham rolado algumas gravações, por exemplo, com a equipe da A Liga, que é um programa da TV Bandeirantes, que é um programa jornalístico, onde seus repórteres vivem junto de outras pessoas em situações, como por exemplo, já teve o Rafinha Bastos, que é uma das pessoas que trabalha lá, morando junto de mendigos por um tempo, pessoas morando junto com travestis, pra saber como é que são pessoas que vivem em extremos diferentes da maioria da população, né? E aí teve um episódio onde eles foram pras cadeias, e teve essa cadeia de Alcaçuz sendo mostrada, e na época até mostrou um outro lado da cadeia, mostrou um lado onde os presos queriam ressocialização, onde os presos mostravam que queriam de alguma forma voltar a entrar na sociedade, né? Eles queriam trabalhar, estudar, coisas do tipo, mas logo em seguida veio um massacre muito louco lá. Mas que esse massacre não teve como ser evitado pela polícia. Como eu disse, a polícia é menor número, muito menor número, e ela não tem os equipamentos necessários para poder evitar que isso aconteça lá. E aí depois, é claro, o governo poupa gastos, botando esses policiais em risco e botando até a vida de outros presos em risco quando faz isso, né? Porque pode acontecer mortes dentro do presídio, e depois esses gastos que eles poupam, que são mínimos, tá ligado? Que são comparado ao que uma vida pode custar e tudo mais, o governo perde muito dinheiro, com o processo de gente que perde família dentro da cadeia, como que meu pai tá lá preso e ele morre dentro da cadeia. Então tem muita gente que processa a cadeia, porque a cadeia, de certa forma, tá cuidando ali. E tem muita gente que ganha muito dinheiro em cima da cadeia, não só processando dessa forma, como processando agressões e coisas do tipo. Então, as cadeias, por terem um menor número de polícia, acabam que tem a exigência de muita violência, para ter um exemplo, para as pessoas poderem se comportar, e isso gera problemas que dão muito mais custos para as cadeias do que simplesmente aumentar o número de contingentes, aumentar o número de policiais, certo? Mas teve uma treta entre duas facções, uma facção que era a facção de São Paulo e outra facção que era uma facção de lá, uma facção lá do norte. Essas duas facções estavam brigando por conta de territórios de expansão, principalmente visando ali ter mais pessoas dentro das cadeias, daquelas cadeias ali, que era um local de muita importância pro caminho do tráfico de drogas, tá ligado? Aquela região ali é uma região muito importante hoje pro tráfico de drogas, porque tá na rota da onde passam a cocaína, a maconha e coisa do tipo. Tem duas rotas, uma que vem do Paraguai, principalmente, e outra que vem por aquele lado do norte ali. Então são duas rotas muito fortes, e essa rota era um ponto de briga entre essas duas facções. E aí essas facções estavam disputando território dentro da cadeia, porque elas têm mais poder dentro da cadeia às vezes do que propriamente fora da cadeia. E foi nisso que uma das facções conseguiu invadir um pavilhão rival, porque as facções são divididas em pavilhões para evitar conflito. Quando eles conseguiram fazer essa invasão e chegar no local, obviamente eles pegaram muita gente desprevenida que não conseguiu fugir, alguns fugiram, mas essa galera que não conseguiu fugir acabou morrendo no dia. Então muita gente ali acabou morrendo naquele momento. Dizem que pode ter sido de 26 pessoas, em alguns locais falam que foi mais, em alguns locais falam que foi menos, mas nesse dia foram cerca de 26 pessoas. E dessas 26 pessoas, 15 foram decapitados. Então 15 pessoas acabaram tendo a cabeça cortada fora. Os corpos dessas 15 pessoas que foram mortos naquele local foram colocados formando o símbolo da facção, mostrando o poder da facção dentro da cadeia e coisas do tipo. Isso daí desencadeou em outras brigas e uma briga que durou uns 2-3 meses dentro das cadeias do norte do país, tá ligado? Isso aí gerou uma represália muito grande, uma guerra muito grande. Só pra vocês terem uma ideia, essas pessoas que invadiram esse pavilhão e mataram outras pessoas, ficaram ali por um tempo, pegaram pessoas de refém com armas que eles tinham feito na própria cadeia e armas dos guardas que eles fizeram de refém, e ficaram durante horas de negociação, ficaram 14 horas de negociação. Enquanto isso, pessoas eram assassinadas lá dentro, pessoas estavam sendo mortas. Nesse momento de pessoas estavam morrendo lá dentro, a família dos presos já sabia o que estava acontecendo e estava em volta da cadeia, mas nada podia ser feito porque, como eu disse, a polícia não tinha como controlar a situação, já tinha sido perdida, né? Bom, essa situação ficou conhecida como o massacre de Alcaçuz e foi realmente um grande problema. Isso daí viralizou no mundo todo e o mundo todo viu como estava a cadeia no local, tá ligado? Foi quando, na época, o governador do local falou que faria melhorias e eles liberaram, pouco antes das eleições, eles liberaram uma construção e reforma do local. Mas essa construção e reforma colocaria 2 novos galpões
no local, que comportaria mais 400 pessoas. Então seria para expandir o número de celas e conseguir assim diminuir o perigo para os policiais e evitar fuga e evitar também sequestro e redenção de guarda e coisas do tipo, certo? Eles aprovaram para essa obra 18 milhões de reais. Então, tipo, esses dois galpões, eles custariam aí 18 milhões de reais. A cadeia até hoje dá vários problemas pro governo de lá, mas nunca mais teve nada parecido com o que foi em 2017, porque realmente foi algo muito, muito fora da curva, entendeu? Mas é uma das cadeias que mais dá problema no Brasil. Nos últimos anos, o crescimento da população prisional no Brasil vem gerando inúmeros debates, principalmente focados em melhorar as condições de vida no sistema carcerário. Não é nenhuma novidade que as prisões do país enfrentam muitos problemas, e a superlotação é apenas um deles. Como consequência do número acima daquele estudado para manter a cadeia segura, vemos uma inversão de controle, onde os presos têm mais autoridade do que os agentes carcerários, e geralmente é no meio deste contexto que grandes rebeliões e grandes fugas acontecem. E foi baseado nisso que no vídeo de hoje separamos 3 das piores cadeias do Brasil. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 cadeias diferentes aqui, a gente vai passar pelo Brasil, vamos sair de São Paulo, sair do Rio de Janeiro, que são os locais mais conhecidos e mais citados aqui no canal, né? Elas não são necessariamente as 3 piores, isso porque a gente fez uma lista bem maior do que com 3 e a gente separou em vários episódios. Então se vocês quiserem que a gente solte os próximos episódios, deixa bastante like aí. Qual que vai ser a meta de like então de o Black pra galera poder assistir esse próximo episódio? Eu quero que bata aí, ó, pra gente assistir o próximo episódio, 12.500. 12.500 likes então e vamos contar essa história. A primeira cadeia que a gente vai contar aqui é o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. É um conjunto de unidades prisionais no bairro de Pedrinhas, na cidade de São Luís, no Maranhão. O complexo integra vários presídios em um só lugar. Foi inaugurado no dia 12 de dezembro de 1965 e com o passar das décadas, a penitenciária passou a ter problemas de superlotação. Com o aumento da população carcerária, as condições do presídio se deterioraram, com presos amontoados em celas e desequilíbrio de controle da prisão. O presídio acabou virando símbolo de violência, sendo considerado um dos piores presídios do Brasil. Então quando a gente fala do que é pior, até eu ouvi umas pessoas fazendo piada num outro vídeo que a gente falou dos piores presídios do mundo, né? Falando, o que é pior? Tipo, pra mim esses são os melhores, porque estão maltratando ali os presos, os bandidos e tudo mais, né? Assim, é um direito seu ver o mundo dessa forma. Mas eu não tô falando de passar pano pra esses caras, de dar qualidade de vida pra esses caras. Por que a superlotação é um problema assim pra gente também, e não só pra quem tá lá preso? Porque a superlotação faz ter a desordem. Porque o guarda ele é contratado para cuidar de um lugar com 4 pessoas numa cela. Se tiver 18 pessoas, ele já não consegue fazer a mesma segurança de antes. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um professor. O professor ele é pago para dar aula para 20 pessoas. Aí do nada na sala tem 80. Quanto mais gente tem na tua sala, piores são as aulas. Mais bagunça tem, mais descontrole tem. Não é? É a mesma coisa. Funciona da mesma forma. É o mesmo ser humano. Então, o ser humano lá na cadeia, que são pessoas que já estão desvirtuadas, já são pessoas que não seguem regras, que são difíceis de serem domadas e por isso estão na cadeia, certo? Essas pessoas, você une elas e coloca um monte de motivo para eles fazerem rebeliões, coisas do tipo. Para mim não parece algo inteligente. Parece até que estão querendo favorecer e vender o discurso das facções. Do que a facção se nutre? Primeiro, do discurso de que é contra o sistema, que é contra a opressão. Então, toda vez, por exemplo, que a polícia faz uma cagada na rua, todos os policiais pagam um pato porque é a mesma imagem, é sempre a polícia. Não importa, tipo, às vezes o policial tá lá a vida inteira sendo legal, sendo camarada, sendo educado e tal. Se um policial no dia anterior matou alguém, aquele policial no outro dia vai ser mal encarado, vai ser visto com outro olhar. Então, eles se nutrem disso, porque sempre a polícia vai aparecendo ali nesses erros como vilã, entende? E também dentro da cadeia eles se nutrem do quê? Você não tem direito nenhum, se você quiser direito você tem que entrar pro sindicato, porque as facções lá dentro funcionam como sindicato. Você aqui vai ter proteção, se você estiver sozinho, olha como que funcionam as coisas aqui, não tem nem comida. Por exemplo, tem vezes que nesses locais, principalmente, por exemplo, ali no presídio de Pedrinhas, que é um local quente, né? Você tem a comida chegando já azeda pro cara. Nossa. Então, se o cara não tiver alguém pra se preocupar em estar levando comida pra ele lá dentro e tudo mais, o cara vai morrer de fome. E é literalmente isso. Tem gente que morre por vários tipos de doença que que ainda são, sei lá, medievais, tá ligado? Nesse lugar, porque tem que conviver com rato, com lixo, esgoto. Então isso faz com que aquele discurso da facção para poder pegar novas pessoas dentro da cadeia fique ainda mais forte.
Tá ligado? O cara fala assim, pô, pra eu poder, sei lá, não ter que conviver com lixo, não conviver com rato, eu vou ter que entrar pra uma facção. Tá Aí ligado? o cara não tem meio que uma saída, né? Então imagina o quanto isso é ruim em vários sentidos, tá ligado? Você perde o controle da cadeia, você reforça ali o discurso das facções, certo? E no caso do Presídio de Pedrinhas tem algumas coisas que são particulares, como por exemplo, não tem horário certo de rotina, você não tem horário de banho de sol, pode ser que tenha num dia, pode ser que não tenha no outro, e é assim que funciona, entendeu? Nossa. O local é dividido em facções, tem 3 principais facções, uma do interior, uma da capital e uma que é de fora também, certo? E eles se cruzam eventualmente e obviamente isso gera um número grande de execuções, né? Como por exemplo, em novembro de 2010, na época o complexo tinha 4 mil presos, onde era para ter 2 mil, certo? E uma rebelião durou cerca de 30 horas no dia 8 de novembro. No anexo 3, alguns presos renderam um agente, tomaram sua arma e deram 2 tiros nele. Além dele, outros 4 agentes foram mantidos como refém. E foi nesse momento onde a penitenciária estava comandada pelos presos que os presos então começaram a se enfrentar e as facções começaram o combate mais sangrento. Eles estavam exigindo a saída do diretor da penitenciária e também eles queriam que alguns detentos fossem tirados de lá porque eles não poderiam ficar naquelas condições, e algumas melhorias na cadeia. No total, a gente teve 18 presos executados, sendo que 9 foram entregues o corpo para a polícia e outros 9 foram encontrados depois que a polícia revistou todo o ambiente. Na época, eles usaram o sangue dos presos rivais para poder escrever mensagens ali em lençóis e deixar esses lençóis pendurados na janela. Então foi algo que chocou todo mundo, a ONU até chegou a se pronunciar e tudo mais, mas foi um negócio que se repetiu outras vezes lá na mesma penitenciária. Como por exemplo em 2013, no ano de 2013 a gente teve 60 execuções lá dentro. Meu e a gente Deus, teve mais de 100 fugas. Nossa. Esse sim foi um caos, né? No dia 9 de outubro de 2013, a descoberta de um plano de fuga e a prisão de cerca de 40 pessoas em uma festa foi o motivo de uma rebelião. Um túnel foi encontrado que serviria de fuga para 60 detentos. Após descobertos, os detentos ficaram revoltados e começaram a quebrar as celas, o que acabou ocasionando no encontro de 2 grupos rivais. Cadeados então foram quebrados e grades arrancadas. Os colchões foram queimados e o caos se instalou. Nessa rebelião, 10 detentos foram executados e outros 30 ficaram gravemente feridos. Uma ordem para incendiar 7 ônibus em São Luís partiu também de dentro do presídio. Por conta disso que é sim uma preocupação nossa. Você vê, uma rebelião que começa lá dentro, causa o quê? Causa a queima de 7 ônibus aqui fora. Isso aí pode ser uma queima de ônibus, isso aí pode ser arrastão. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem trânsito todo dia. Se do nada chega 40 caras de fuzil igual no Novo Cangaço, rola um arrastão e foda. Leva lá o quanto celular tiver, leva o que tiver de dinheiro, leva o que tiver de joia, leva o que tiver de Rolex. Não é. Tá ligado? Sim, e a pessoa não pode fazer nada porque ela tá presa ali. Não tem o que você fazer ali. Então esse tipo de situação só acontece na rua quando dentro da cadeia tá tudo um descontrole, tá tudo um caos. Na época, até canibalismo foi detectado nesse dia, certo? Nossa. Então. Meu Deus, imagina a doideira que não tava Cara, lá. o bagulho foi realmente doido. A ONU mandou representante pra mostrar que estava insatisfeito, que repudiava aquilo e tudo mais. Mostrou pro mundo todo como um símbolo do que não pode acontecer dentro de uma prisão, né? E seguindo essa linha de desaprovação internacional, a gente agora vai viajar para Manaus, na capital do Amazonas, e a gente vai falar do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, conhecido também como Compage. Esse complexo aqui ele é muito antigo, ele foi inaugurado no dia 9 de março de 1907, então ele tem mais de 100 anos, tem muita história, certo? E em 99 ele passou a abrigar somente presos provisórios. Por quê? Porque vai se estudando a cadeia e vai se entendendo como que funciona o movimento lá dentro. Se coloca alguns presos experientes com presos novatos, você está educando os caras pro crime. Claro. Então você tem que separar em caças, até para os caras não poderem influenciar um no outro de forma negativa, né? Então, no dia 1º de janeiro de 2017, por volta das 4 horas da tarde, um motim acabou se iniciando. 12 guardas foram feitos de reféns por membros de uma facção que carregavam armas de fogo, facas, pedaços de pau e até mesmo combustível inflamável. Eles foram para cima de um lugar chamado Seguro, que era de proteção para uma outra facção, certo? E quando eles entraram nesse pavilhão rival, encontraram 26 homens, que desses 26, somente 4 sobreviveram. 3 deles conseguiram fugir através de um esgoto, os caras se enfiaram no esgoto e foram embora, tá ligado? Inclusive fugiram de lá. Nossa, mano, mas imagina o desespero pra fugir de lá, então. Cara. Depois disso, eles foram para uma outra área onde tinham presos que não eram de nenhuma facção ou que eram condenados por crimes sexuais.
e lá eles iam executar todo mundo também. Algumas pessoas foram perdoadas porque eram considerados irmãos de bênção, que são pessoas que se converteram à religião dentro do presídio, então a religião acabou salvando essas pessoas. 2 presos conseguiram se salvar, se escondendo em cima do telhado, e um outro que tentou fazer o mesmo acabou sendo pego. Quando ele foi pego, ele foi arremessado de 9 metros de altura, ele caiu. Obviamente, quando ele caiu, ele bateu a cabeça ali e sofreu um desmaio, ainda conseguiu sobreviver, né? Nossa. Que poderia ter morrido já na queda. Quando ele acordou, então, ele foi espancado. Furaram os pés do cara, tem um testemunho disso aí, é muito pesado o que fizeram com o cara, tá ligado? E em alguns vídeos que circularam na internet, é possível ver alguns presos segurando a cabeça de presos rivais e fazendo piadas, jogando futebol com a cabeça desses caras. É um negócio bem pesado mesmo. Cerca de 56 presos faleceram, foram executados. Nossa. Por quê? Por que a gente não fala o número exato? Porque não sabem se teve mais gente que faleceu e sumiram com a pessoa inteira lá dentro, entendeu? E nesse mesmo dia, 112 presos conseguiram fugir. Meu Deus, mano. 112 56 foram executados, 112 fugiram, e desses que ficaram, mais de 200 estão sendo julgados por conta das execuções. Então, tipo, ainda é um BO que vai ficar por muito tempo lá, vai ter gente que ainda vai pegar uma cadeia longa pra cacete por tudo que rolou. Foi a maior tragédia depois do Carandiru, só pra vocês terem uma ideia. A casa de detenção José Mário Alves da Silva, mais conhecida como Urso Branco, é um presídio da cidade brasileira de Porto Velho, em Rondônia. Sua capacidade inicial era para 360 homens, dividido em 6 alas, cada uma delas com 10 celas, totalizando então 60 celas. O local abriga ao mesmo tempo presos provisórios, condenados primários e reincidentes, e possui uma média de 900 a 1.000 internos. O local tem uma série de direitos vetados, que todos esses aqui, na verdade, que a gente citou, tem, né? Mas nesse caso, por exemplo, o local foi construído de uma forma errada, porque o local é muito quente e ele foi construído ignorando o calor, então os caras sofrem pra cacete. Nossa. Eles não conseguem abastecer o local com a água que é necessária, só tem água 3 vezes por dia lá dentro do presídio e é durante 20 minutos cada vez. Então imagina um presídio que tem 900 homens ou um presídio que tem 1.000 homens. Caramba, mano. Os caras tomam água Em 1 hora, em 1 hora. no dia inteiro. Nossa. E o local sempre teve problema, sempre teve rebelião. Em 2000 teve uma que 3 presos foram executados. Em 2001 teve outra. Em 2002 teve uma muito grande, onde 45 presos foram executados, certo? Eles tinham pego alguns presos rivais e distribuído pelas celas. Olha que doideira. Achando que assim ia enfraquecer, mas acabou tendo uma reviravolta. E esses presos abriram uma rebelião e começou confronto dentro das próprias celas. Meu Em Deus. cada uma das celas praticamente tinha ali gente se enfrentando. E eu acho que a pior de todas rolou em 2004, quando eles conseguiram deixar refém mais de 300 pessoas que estavam visitando o presídio no dia, certo? E quando eles fizeram isso, começou uma rebelião muito forte, com muita violência. E como eles tinham muitos reféns, eles estavam seguros que poderiam fazer o que bem quisessem. Então eles ficavam pedindo que o governador do estado fosse até lá para negociar. O estado, tentando dar uma resposta, suspendeu a comida e a água do presídio para os caras ficarem com fome, sede e se entregarem logo, entendeu? Só que daí um preso, em resposta, subiu no prédio e mostrou a cabeça de um outro detento, mostrando que a greve não ia parar, e aquilo foi televisionado pro Brasil inteiro. Meu Deus, imagina o choque. Tinha uma cobertura jornalística em cima, tinha gente que estava transmitindo ao vivo, inclusive, e que não teve muito o que ser feito, então passou aquilo na televisão, olha que doideira. E no fim disso tudo, 14 presos foram executados. Durou 4 dias, e no 4º dia eles tiveram uma reunião com um representante do governo, que assinou um acordo com eles, com os presos, teve que ter uma assinatura de um acordo, falando que o presídio teria melhorias, que não teria mais esgoto a céu aberto, por exemplo, que não seria mais servida comida estragada, que eles teriam mais acesso à água e coisas do tipo. E somente depois da assinatura desse acordo, a rebelião acabou e as pessoas foram liberadas e a paz voltou, né? Mano, imagina o terror dessas pessoas ficar 4 dias na cadeia com essa rebelião rolando, mano. Eu tenho uma tia-avó, ela é irmã da minha avó. Ela tava em uma rebelião. Sério? De 2001, em São Paulo, naquela que teve dos presídios todos lá. Sim. Ela tava lá dentro de um presídio. Meu Deus, mano. Ela ia ser foda ouvir contar. Tá ligado? Inclusive a gente pode chamar ela. Acho que ela nunca vai aceitar. Mas Mas podemos tentar, né? a gente pode chamar ela. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as piores cadeias, essa é a parte 2 do vídeo, certo, Diguinho Blackson? Isso mesmo. Ó, correu igual
uma meia maratona pra poder falar no microfone. Lógico, é que eu tava ocupado. aqui. Bom, qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? Diga o Blackson. Mano, eu quero 17.844 mil likes. Então, 17.844 likes. E na quinta posição, a gente vai viajar pra Tailândia, certo? Vamos pra Bangkok. Bangkok fica próximo de Bangkok, fica a 20 km, cerca de 20 km de Bangkok. E a maioria dos seus presos são de Bangkok. Bangkok é um local muito turístico e que existe uma série de crimes rolando ali. Tem uma série de facções. Tem facções desde a prostituição, tráfico de pessoas, tem problema com, por exemplo, apostas, cassinos, armas, drogas. Então, ali existe muito tipo de crime e tudo isso acaba indo para Bangkok. Só que em Bangkok não é fácil a vida de quem vai para lá. Os caras que chegam lá ficam pelo menos 3 meses com uma corrente e um peso amarrado na perna. Nossa certo? Senhora. Os condenados à morte que vão ser executados, antes de ser executados, eles chumbam no pé esse negócio para ficar para sempre. Eles chumbam o ferro ao redor do pé da pessoa, pra nunca precisar tirar. E, obviamente, quando você tá chumbando o ferro na pele da pessoa, vai machucar bastante a pessoa. Mas eles não estão ligando, porque já que eles vão matar a pessoa, eles não estão muito preocupados se essa pessoa tá se sentindo bem ou algo do tipo, tá ligado? Meu Deus. E essa prisão, por conta de tudo isso, ela ficou conhecida como Grande Tigre pelos tailandeses, porque ela, assim como um tigre, ela rondava a pessoa, quando a pessoa chegava lá, e depois atacava e tirava a vida da pessoa, tá ligado? Por isso que eles comparavam com um tigre. Porque quem ia pra lá era muito difícil de sair vivo. Tinham cerca de 6 mil presos no lugar. E em 2013 algumas práticas foram acabando por ali. Recentemente a maioria dessas prisões que a gente vê cheio de problemas vem caindo por terra, né? Vem sendo transformadas. Mas daquela época antiga ainda tem gente que fala e conta histórias de como era. Então era normal você ver gente sendo executada por qualquer tipo de motivo. E as pessoas lá não tinham algum... Porque assim, no americano... Se o cara se comportar, por mais que ele vai ser executado, ele vai ser bem tratado, ele vai receber a comida, ele vai... Tudo certinho, entendeu? Se ele respeitar o guarda, não vai o guarda chegar e bater nele e tal. Isso não pode acontecer, a não ser que seja, tipo, fora dos Estados Unidos, Sim. certo? Aí acontece. Se for uma cadeia americana fora dos Estados Unidos, isso vai acontecer. Mas lá não vai rolar isso. Aqui não. Aqui é uma cadeia de tailandeses para tailandeses e mesmo assim rola tortura com tailandeses. Por quê? Porque é uma forma de mostrar pra galera, ó, se vocês roubarem por aqui, vocês vão se fuder. Se vocês cometerem crimes por aqui, vocês vão se fuder, vocês vão vir pra esse lugar. Então não cometam crime. É uma forma de tentar amedrontar quem tem muita coragem, porque essas pessoas se armam e pegam armas muito fodidas pra ir pra cima da polícia, o que acontece parecido com o Rio de Janeiro. Sim. Então imagina se a polícia do nada montasse uma cadeia tipo essa no Rio de Janeiro pra assustar o crime organizado e falar, ó, vai vir pro crime organizado? Beleza, você vai ir pra um lugar que você vai soldar uma bola de ferro na sua perna, tá ligado? E falando em pôr medo nas pessoas, a gente vai falar do Campo 22 que rola na Coreia do Norte. A gente já fez até um vídeo só sobre o Campo 22. E o Campo 22 é comparado por algumas pessoas até com campos de concentração. Campos de concentração são locais onde você concentra as pessoas e aí ali você faz alguma atividade. Quando você faz essa atividade, você pode estar forçando a pessoa a trabalhar. E aí já é um campo de escravidão, certo? Já mudou de concentração para escravidão. Ou então você pode tirar a vida das pessoas, que é o que acontecia na Alemanha nazista. E aí é um campo de extermínio, não é só de concentração, certo? Então, quando fala campo de concentração, é porque juntou a galera ali. Às vezes... Concentrou, né? No caso, concentrou aquela galera ali, certo? Só que aqui não é só um campo de concentração, é um campo prisional, onde as pessoas são presas, principalmente por motivos políticos e pessoas do partido que foram corruptas. Porque na Coreia do Norte, a corrupção é um crime seríssimo, porque o Estado manda em tudo, o Estado é muito grande, o Estado é sempre visto de uma forma quase que sagrada, então você roubar do Estado, você roubar as pessoas lá é muito sério. Tanto que o tio do Kim Jong-un, ele foi executado porque ele estava gastando dinheiro do governo com prostituição. E ele era, tipo assim, o segundo mais importante. Entendeu? O pai do Kim Jong-un que tava no poder era o mais importante. E aí, esse tio dele era o segundo mais importante. Nem o patamar dele safou ele do bagulho. Isso que eu quero dizer, entendeu? Se o Kim Jong-un cair num esquema de corrupção, ele também vai pra vala, entendeu? Nossa. Então existe essa prisão e as pessoas não ligam muito pra quem tá lá, porque eles são vistos como traidores, entendeu? E a maioria das pessoas, segundo... Aí agora fica muito difícil, porque é aquele negócio. Tirou a informação da Coreia do Norte, sempre pode ter uma vertente política, tá ligado? Que até eu falei, acho que foi no Podpah, eu falei que a Fox e a CNN lá dos Estados Unidos, na época de eleição, não eram confiáveis. Daí parecia que, tipo, ele tá falando que não é confiável. Porque os caras fizeram o corte. Sim. Fox e CNN não são confiáveis. Sim. Não colocaram o que eu falei por completo. Mas, tipo assim, o que eu quis dizer foi o seguinte: em época de eleição, os caras têm muita parcialidade política. E aí uma vai para um lado de narrativa e a outra vai para o outro. Então, qualquer fato que aconteça, vai ter duas visões totalmente distintas, tá ligado? E tem o fato.
tá ligado? Às vezes o fato realmente vai, tipo, ajudar mais um discurso do que o outro. Mas aí, tipo, a gente não deveria mudar o fato por estar ajudando mais o discurso do que o outro. Só pra gente ajudar mais o discurso que a gente quer, tá ligado? E isso às vezes acaba acontecendo pra tirar uma informação lá da Coreia do Norte. Às vezes piorando a informação, ou às vezes até melhorando, dando uma passada de pano, porque acontece lá ou não. Mas, de qualquer forma, as informações que chegam é que 30% das pessoas presas têm deformidades, cara. Caramba. Isso seria um jeito de ver como essas pessoas sofrem. E essas pessoas que são presas lá, normalmente levam toda a família junto, certo? Caramba, então, tipo, todo mundo se ferra junto. Vai a família inteira junto. Caramba. Por isso que comparam com os campos de extermínio lá alemães. Nesse local seriam feitos testes químicos com pessoas parecidos com os testes de Mengele. Fizeram ter o Acordo de Genebra, né, que é o acordo que tem uma série de direitos humanos básicos que todo mundo tem. Por exemplo, você pode cometer um crime, mas ninguém tem o direito de fazer um teste químico com você por conta disso, entendeu? É um local muito grande porque tem 1.000 guardas e 500 agentes penitenciários, certo? É muito espaçoso, tem 50 mil prisioneiros. É muita gente. Nossa, é muita gente, E mano. essas pessoas, na maioria das vezes, fazem mão de obra forçada. Essa mão de obra é ali em mina de carvão, fábrica de roupa e comida. Mas agora é aquilo que eu falo. Você pode colocar isso de qualquer forma. Se eu sou, digamos, da Fox, mão de obra escrava. Sim. Se eu sou da CNN, pô, os caras estão recebendo chance de trabalhar na prisão. É. Já trocou totalmente o Tá contexto. ligado? Aham. Porque é um negócio até que a gente defende, que de vez em quando a gente fala, pô, mano, eu acho que o cara vai pra prisão, ele tem que ser útil. Tá ligado? Não é tipo, chegou lá, vou dormir na jega e pronto. Porque daí o cara tá fazendo o quê pra melhorar? Não tá fazendo nada. Como é que ele vai melhorar? Só porque ele ficou lá parado? Quem que melhora parado? Tá ligado? Então, tipo assim, ele devia realmente fazer um trabalho, estudar. Eu acho que, inclusive, tinha que botar esse cara pra fazer um trabalho e aí, com a verba que ele gera do próprio serviço, ele poderia pagar um estudo. Essa verba ele não pode tirar, ele automaticamente já paga o próprio estudo. E ele estuda, e enquanto ele estiver na cadeia, ele vai ter que trabalhar, estudar. Quando ele passar seus 4, 5 anos na cadeia, ele vai sair formado, e quando ele sair, aí sim, aí entra um criminoso, sai um professor de geografia. Lógico. Entra um criminoso, sai um cara formado em gastronomia. Sai um profissional, né? Entendeu? Aí sim, entendeu? Só que daí, o que é foda? Porque no nosso país, um país que não dá oportunidade pra ninguém, o trabalhador não recebe uma oportunidade. Aí o trabalhador fala, porra, vou pra cadeia então, caramba. Aí tá já ligado? gera uma outra briga, né? Isso que é foda. Mas o problema não é o preso receber essa oportunidade. O problema é que você, trabalhador, não recebe, entendeu? Então, tipo assim, obviamente a gente tem que lutar primeiro pelos trabalhadores, mas quando a gente tá falando dentro dessa esfera, agora como o vídeo, o assunto é sobre cadeia, aí a gente fala isso. Porque senão fica parecendo também, quem tira de contexto, fica parecendo, olha lá, o cara tá pedindo o direito pra preso dentro do Brasil, com esse monte de gente passando fome e roendo osso. Não é isso, tá ligado? A gente pensa num mundo ideal sempre. Além disso, no campo 22, a alimentação é muito difícil, as pessoas não conseguem ali, né, comer, muitas acabam falecendo por conta disso. E, inclusive, um cara que teria participado, teria trabalhado lá, chamado An, que deu uma entrevista, falou que uma vez uma pessoa fugiu do campo 22 e por conta disso 36 pessoas de 5 famílias diferentes foram executadas, tá ligado? E ele teria executado essas 36 pessoas. Tipo, como punição? Como punição. Meu Deus, Então, mano. a Então, gente tipo vê assim, a rigorosidade do local, né? e pelo que tu falou, parece que todo mundo paga por todo mundo, no caso, né? Você vê que nesses locais a vida humana não vale nada, tá ligado? Bom, e segundo algumas notícias, como a gente fala, nada é oficial, mas segundo algumas notícias, o campo 22 teria sido fechado e seria um local que não funcionaria mais. Demorou, mas teriam percebido que não tem como existir um local desse mais, mas também não é oficial. Isso que é o problema de ser um país que não revela as coisas de forma oficial, entendeu? Então a gente não consegue ter noção do que acontece lá e dá espaço para muita especulação. Na terceira posição, vamos falar de La Santé, na França. Vamos então para a França, onde o Arsène Lupin ficou preso, certo? Certo. As pessoas estão assistindo aí a série do Lupin. Ele ficou preso lá e várias pessoas que foram presas lá eram políticos. E, cara, por que ela tá na terceira posição? Por que ela veio parar aqui nessa lista? Porque no meio do pátio da La Santé tinha uma guilhotina. Essa guilhotina, ela tava ali pra quando precisasse rolar uma cabeça. Então, tipo, diariamente, quando tinha uma treta, alguém perdia a cabeça na guilhotina. Meu Deus. E tinha uma guilhotina no meio do pátio pra quê, meu amigo? Você entendeu? Só pra intimidar a galera, mano.
Tem um monte de coisa que tinha lá. Você tinha ali ratos, piolhos, todo tipo de doença, de peste, a galera toda tipo, muito doente, muito abandonado o local, tá ligado? Tem todo esse tipo de problema que vem desde 1860. Então, tipo assim, é um local também de muitos imigrantes, porque é uma cidade de muitos imigrantes ali em Paris. Tem toda uma relação de criação de tribos lá dentro, de facções. Pessoas de tais países se unem, pessoas de tais etnias se unem. Então, tipo assim, é um local de muita divisão e tudo isso tem um objeto central, né, que representa tudo isso, que é a guilhotina. A guilhotina usada para matar quem quiser. Então, chegou no nível de ter uma guilhotina no meio do pátio liberada pra galera fazer o que bem entendesse. Olha que legal. Quando a gente fala mal do país que a gente vive, a gente fala com razão. Mas também tem uns países por aí fora que aceitam umas coisas que Deus o livre. Pelo amor de Deus. Na segunda posição, vamos para a Turquia. Vamos falar de Diyarbakir. E, cara, esse lugar é muito doido. Ele também não respeita o Acordo de Genebra, obviamente. Não respeita nada dos direitos humanos. Por exemplo, eles prendem crianças. Tem pessoas que são condenadas à prisão perpétua, o que pode ser algo legal, né? Só que, assim, quando eles são condenados à prisão perpétua, eles são condenados também à mão de obra escrava perpétua. E se eles não se comportarem, eles vão ser torturados e executados. Inclusive tem um pastor alemão que é famoso dentro da cadeia, que se chama Joe. Esse pastor alemão tem que ser reverenciado por esses caras. Se essas pessoas não reverenciarem o pastor alemão come o pênis das pessoas. Ele é conhecido por comer o pênis de alguns presos lá na cadeia. Como assim, mano? É, cara. Meu, imagina tu ficar preso numa cadeia onde tem um cara que come pênis. Não, cara, um cachorro. É, um cachorro no caso, né? E, cara, nos anos 80 teve uma série de problemas na Turquia e o local acabou virando uma espécie de masmorra pra prender essas pessoas, de novo, politicamente. E ali começou a rolar uma série de torturas. Os guardas viraram profissionais da tortura. Em um incidente, um dos mais famosos da prisão, os guardas acabaram matando 10 prisioneiros, espancados até a morte. Caramba, mano. Nossa, mano. Os caras são realmente muito cruel, hein? E tem um projeto da prisão ali ser encerrada pra criar um museu da vergonha no local, coisa que o Estado não aprova muito. Fala que não é vergonha nenhuma. Aliás, o Estado da Turquia, ele finge que muita coisa não aconteceu na história. Tem o local da Armênia que eles fingem que não aconteceu. Tem a questão do Chipre. O Chipre eles fingem que é um país independente. Não é. Quem manda lá são os turcos, certo? Então, tipo, a Turquia é um país que finge muita coisa, tá ligado? Ela finge que muita coisa nunca existiu. Mas não é um negócio que a gente também pode falar como se a gente não fizesse, né? A gente também finge que muita coisa não aconteceu e tem muita coisa que a gente nem sabe que aconteceu. Porque ou é escondido da gente, ou a gente mesmo nem tem interesse de ir atrás, tá ligado? Então é mais uma característica humana do que local mesmo, tá ligado? E na primeira posição não podia faltar a cadeia mais famosa da América do Sul, a cadeia mais famosa do Brasil. A gente está falando de Carandiru. Virou filme, virou série, virou documentário, virou objeto de estudo. Já virou todo tipo de conteúdo, né, se a gente pode falar assim, e todo tipo de estudo, porque realmente foi quase um experimento social. No início, quando surgiu, era padrão mundial, era o melhor padrão possível que se tinha. O Carandiru era referência. Pessoas vinham de fora do Brasil para cá para ver como funcionava e construir igual. Por quê? Porque era dividido em pavilhões e tinha um estudo para entender onde cabia cada tipo de pessoa. No início, o que foi visto que era o ideal era colocar os réus primários em um canto e aqueles que já eram pessoas que estavam vindo por uma segunda vez em outro canto. Só que começou a se ver que também tinham diferenças de crime, tinham hábitos de presos que eles tinham que evitar, por exemplo. Presos não respeitam agressores de mulheres, estupradores. Sim. Presos não respeitam quem assedia uma criança ou uma mulher, certo? Então os presos arrancam a cabeça desses. O que a cadeia começou a fazer? Começou a separar esses caras, criou seguro para que esses caras ficassem no local. Começou a separar os policiais que eram presos, porque os policiais tinham inimigos lá dentro. Então começou a ter todo um estudo, só que começou a ter uma superlotação. Quando a migração dentro do Brasil começou a ser muito forte, de todos os estados para São Paulo, né? Quando São Paulo virou essa super metrópole, aí naquele momento surgiu o problema do Carandiru. O Carandiru começou a superlotar, as pessoas foram entrando, na época não tinham comando de facção na cadeia por conta disso. Era muita violência, tinham várias pequenas facções, essas pequenas facções ficavam o tempo todo crescendo, sendo engolidas, engolindo umas as outras, se executando, cabeça rolava o dia inteiro. Quem tinha moral na época era por questão de tempo. Por exemplo, se eu quisesse matar o Digo, eu matava o Digo, falava que o Digo tinha feito tal coisa e ficava por isso, eu saía como certo, nem precisava estar certo. Não tinha nenhum controle da cadeia, nem por parte do governo, que não conseguia mais controlar, nem por parte do crime, tá ligado? Então a cadeia era perigosíssima e nos anos 90 ela era um barril de pólvora, toda hora ela explodia, toda hora tinha problema, toda hora
precisava, a polícia tá entrando. E em um desses momentos, a gente teve aquele momento onde 111 presos perderam a vida, que foi no que se chama de massacre do Carandiru, certo? E, inclusive foi esse incidente que fez os presos pensarem que precisava ter um comando único para unir todo mundo, para organizar todo mundo, porque eles estavam se matando e assim eles iam conseguir ter mais poder. Foi onde surgiu o PCC, né? O PCC surge em 93, um ano depois do lance do Carandiru, que foi em 92. Bom, o local já foi implodido, mas ainda tem 2 pavilhões lá. Esses 2 pavilhões, um, se eu não me engano, é museu hoje em dia, e o outro é uma escola técnica. Completamente isoladas e com práticas que envolvem tortura, assim são algumas prisões que alguns russos têm o azar de chamar de lar. Visitas são praticamente raras e agressões físicas são banais e normalizadas. Parar em uma dessas prisões dentro da Rússia é saber que terá que lutar pela própria vida. No vídeo de hoje, te mostraremos 4 das piores prisões da Rússia. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas prisões da Rússia que são aí casca grossa, digo Blackson, que eu não queria cair mais nem por um caramba. Meu Deus, eu não queria cair em nenhuma prisão, imagina Nenhuma. lá na Rússia. É, isso aí, Você porra, tá imagina quem consegue esse feito, né? Nossa, tá louco. Brasileiro que vai pro exterior e é preso aí. Meu Deus. Aqueles que são presos, tipo, na Malásia. Nossa. Na Indonésia, país que mata por qualquer coisa. É. Ah, você é brasileiro, vou matar. Vou matar. O que tá fazendo O que isso tá lá? fazendo aqui, brasileiro? Não, vai Não é pra estar aqui roubando, Não, nada. tá fazendo Tá desgraça. trazendo droga pra cá? Você vai ver só. Aí, mano. Cortar os braços até tu É, morrer. mano, eu não gosto desse país assim. Eu também Quando eu fui pro Catar, eu fiquei me sentindo o tempo todo ameaçado. Por mais que eu não ia Vigiado. fazer nada de errado, vai que do nada que eu tô fazendo errado. É errado tu comer o feijão por cima do arroz. É, Pronto. tá comendo carne de porco por quê? É. Do nada. Eu comendo lá, assim, uma perna, assim, bisteca. ó, segurando a perna de um leitãozinho aqui, assim, ó. Não pode? É, Como assim? lá não tinha porco, não, era bem difícil de ter. Mas era proibido, eu acho. Eu não chegava nem perto de um porco, mano. No café da manhã não se tinha tivesse bacon? baconzitos, eu já não ia comer. Aí Eu não sei dá. que não tem nada a ver É. com porco, mas É foda. não ia comer, tá maluco? Então, hoje a gente vai falar sobre essas prisões. Eu quero saber qual que vai ser a média de like pro vídeo de hoje. A média like hoje eu quero 15.180. 15.180 likes pra você que tá aí no sábado vendo esse vídeo largadão no sofá, distribuído aí bem pela cama. Mano, também, pode ser. Assistindo clica. daquele jeito mais largado do final de semana. Vamos pra quarta posição falar da prisão de Asgard, que é quase Asgard, mas é Asgard. Fica em Irkutsk. Nossa, Irkutsk. Meu Deus, Asgard. Irkutsk. Lá é um local que teve uma divulgação muito forte de vídeos com violência rolando dentro da prisão e tudo mais. Só que ele continuou igual. Teve uma divulgação, tipo assim, um escândalo rolou na Rússia sobre esse local. E o diretor penal da região, que cuida dessa prisão e de outras, que é o Leonid Sagalakov, ele continuou no cargo e ainda foi promovido. Ele virou major-general daquela região e então por isso o presídio é considerado um dos piores mesmo, porque além de ser ruim, ele já foi apontado como ruim e mesmo assim ele se manteve daquela forma. Foi promovido, tá ligado? Foi promovido. Casos de tortura nessa prisão foram relatados em abril de 2020, após uma rebelião na colônia penal número 15 da cidade de Angarsk. De acordo com informações oficiais, o tumulto foi promovido por um prisioneiro revoltado com a tortura sofrida. Violências e abusos acontecem por lá, ainda mais depois que o governo russo considerou o direito dos presos como um grupo terrorista no país. Presos foram ouvidos, mas temendo represálias por parte das autoridades, protegendo seus nomes e identidades. Então foi feito um estudo no local. Olha que doideira. Teve uma divulgação da violência que estava acontecendo por lá. Depois a gente teve alguns estudos feitos, certo? Quando entrevistaram alguns presos que contaram, por exemplo, tem esse aqui que é chamado de Dmitry, né, que é um nome falso. Ele conta que foi pego à meia-noite, junto com outros presos da cela. Foi levado para um local de concreto, onde eles não sabiam muito o que era, né? Estava tudo escuro. Foram levar para esse local, colocaram com a cabeça no chão e ficaram assim até as 9 horas com as mãos amarradas para trás e não podia de nenhuma forma se levantar ali, porque se levantasse ia levar tiro, né? Tava com a arma apontada para eles. Então, esse é um jeito de torturar, obviamente também, porque você tortura mentalmente, né? E você vai progredir nesse tipo de ação. E ele teve várias costelas quebradas e uma entorse na mão, porque também tem a agressão física que acontece por lá, né? E essa daqui não teve como consequência a morte, né? Mas algumas acabam sendo até fatais. O local então teve ali, obviamente, um choque por mais uma tortura que estava rolando, e os presos então fizeram essa rebelião, e quem participou da rebelião acabou tendo como consequência uma redistribuição em outras cadeias. Foram 600 presos que foram removidos para outras 3 cadeias. E olha que doideira, quem vinha dessa cadeia tinha um rótulo de preso que sobreviveu a um grande atentado, tipo o Carandiru. Imagina os caras chegando o Carandiru na sua cadeia, é tipo isso. Só que em vez dos caras receberem uma moral, digamos assim, entre os presos, né, o que aconteceu foi o contrário. Nessas cadeias, eles
convenceram alguns dos presos locais a fecharem com a organização, né, que cuidava ali da cadeia, para ganharem algumas regalias, como banho quente, visita íntima, possibilidade de comer alguma comida de fora da cadeia. Então, esses presos ganharam essas regalias, certo? Em troca disso, eles ficaram do lado da organização. Então, toda uma ala, todo um complexo, né, foi separado com esses presos dentro, com 5 ou 6 em cada cela, e foi colocado um preso desse novo em cada cela. E todo dia eles eram agredidos e todo dia eles eram torturados. Caramba. A gente tá falando disso de 2020 pra cá, então é algo bem atual. Diz que quando as pancadas começavam a ficar comuns, acontecia quase todo dia alguém rodava, chegava uma hora que a galera parava de ter medo, né? De porrada, de chute. Então eles começavam a enfiar pregos debaixo das unhas, Meu Deus, como uma forma de tortura. E também, normalmente, atingiam o joelho, o cotovelo, essas áreas mais sensíveis, né? Com cabos ou então com tábuas, com um pedaço de madeira, né? Pra quebrar de vez e deixar o cara sofrendo ali por um bom tempo, porque obviamente não vai ter nenhum tipo de atendimento médico, né? E isso se prolongou por meses, até que em setembro de 2020, 15 presos foram formalmente acusados de organizar a rebelião. E a violência teria se encerrado ali em dezembro de 2020, quando um preso chamado Keshik Ondar teve de ser transportado para um hospital depois de ser torturado, ou seja, ele estava já correndo risco de vida com consequência, né? E isso, depois de toda a divulgação, depois de toda a rebelião, de tudo isso que estava acontecendo, né? Acabou tendo consequências. Depois foi descoberto que no primeiro dia tinham quebrado a perna dele na prisão, e que no segundo dia introduziram no ânus dele uma haste de aquecimento. Eu não sei o que é isso, mas falaram que essa haste de aquecimento quebrou, explodiu dentro dele. Então deixou cortes por todo o ânus dele e ele também tava com a perna quebrada. Então, cara, tipo assim, é um lugar bem horrível. Tá louco, meu Deus. E que não sei como que não tem uma consequência, né? Pra quem pratica e pra quem lidera e permite nesse tipo de prática. Porque se você tem denúncias diretas contra um monte de gente dentro da prisão, quem que tá contratando esses caras, tá deixando passar um tanto de psicopata assim, começa a ser culpado também. Se acontece uma pessoa, não tem culpa. Não tem como tu saber que a pessoa do nada pode ser violenta, algo tipo assim. Mas se tu tem 8, 10, 20 psicopatas no mesmo lugar, é porque quem tá contratando tá escolhendo, tá querendo esse tipo de cara por lá, né? Tá meio querendo fazer um grupo deles só naquele local. Quer tornar esse local assim. E talvez o governo queira ter um local desse, pra ameaçar os presos e tudo mais, porque o governo não faz nada. Então, por isso, talvez, a gente veja uma conexão do governo com a atuação desse presídio, né? Na terceira posição, a gente vai falar sobre um hospital prisional de Saratov. Esse é um hospital prisional, ele tem essa diferença. Ele basicamente é feito para pessoas que têm algum problema ali com drogas, bebida, ou algo tipo assim, e que são pegas cometendo algum tipo de crime. Daí que não precisa nem ter muito a ver com o uso deles, né? Mas o fato deles serem usuários, então eles são levados para esse hospital. No início, pelo menos, era assim. Depois começou a virar uma bagunça tremenda, todo mundo podia ir para lá, e foi feito também ali um local como se fosse a área que ninguém quer ir, sabe? A ameaça pro preso. Você vai acabar indo lá pra Saratov. Teve um caso de um cara chamado Alexei Marakov, que ele testemunhou como que foi a prisão dele por lá, né? Ele falou que já tinha ouvido falar sobre Saratov, que tinha medo, mas quando chegou em 2018, quando ele tava cumprindo uma pena de 6 anos por agressão, foi muito pior do que ele esperava, né? Ele falou que todo mundo era torturado, ninguém era poupado. Marakov tava doente e havia sido diagnosticado com tuberculose, e por isso ele pensou que ia ser poupado da tortura, diferente dos demais, né? Mas ele não foi poupado e inclusive foi abusado somente 2 vezes enquanto esteve lá. Ele disse que foi torturado pela primeira vez em fevereiro de 2020, isso porque ele se recusou a confessar que participava de um suposto complô contra a administração da prisão. Ou seja, eles arrancam à força uma confissão para depois colocar o cara numa solitária ferrada e torturar ainda mais o cara e não deixar ele ter nenhum contato com ninguém para não poder nem denunciar a tortura que sofre. E por ele não aceitar, né, assinar essa confissão nem nada do tipo, ele acabou sendo abusado, foi violado ali por 3 homens, e ele falou o seguinte: por 10 minutos eles me bateram e rasgaram minhas roupas, e por algo como 2 horas eles me abusaram a cada 2 minutos com cabos de vassoura. Quando eu desmaiava, eles jogavam água fria e me colocavam de novo sobre a mesa. Além de tudo isso, depois ainda teve um outro caso onde esses mesmos caras coagiram ele a pagar 50 mil rublos, que dá 4 mil reais, isso para ele ficar com ainda mais medo e não contar para ninguém o que tinha acontecido. Mas ele contou toda a história para a BBC, que fez uma matéria sobre, e obviamente aquilo ali ia circular no mundo todo. E aí vem a notícia que tinha um vídeo também da situação. Foi filmada a agressão que ele sofreu. Então os agressores sexuais, né, foram reconhecidos, eram outros presos que agiram sob o comando dos chefes da prisão. Ou seja, quem administrava a prisão, quem cuidava dela, mandou os presos fazerem aquilo. Então era algo muito ruim, porque envolvia preso e envolvia também a administração. Pra ter uma ideia de como teve uma cooperação, enquanto tava rolando o abuso dele, né, uma música era tocada a todo volume pra ninguém ouvir os gritos que ele dava, né, por conta da tortura que tava sofrendo. Então 2 meses depois de toda a veiculação desses vídeos, o diretor do hospital prisional de Saratov, né, e o seu vice foram presos, mas os dois acabaram alegando que não tinham nada a ver com os abusos que foram mostrados em vídeo e que eles acabaram saindo meio como bode expiatório, né? Pagaram por outras pessoas que estavam fazendo aquilo ali. Vladimir
Vladimir Putin, então, o presidente da Rússia, interviu diretamente, porque virou um caso midiático, né, e substituiu o chefe do Serviço Penitenciário Nacional e anunciou que medidas sistemáticas eram necessárias para promover mudanças dentro da Rússia. Ou seja, chegou a cair o chefe geral de todas as cadeias da Rússia por conta desse caso que foi relatado. E é o caso de uma pessoa que estava vivendo dentro dessa prisão com várias pessoas vivendo. Pô, mas também deve ter chocado o país, né? Porque o Putin tipo, digamos... Intervir, né? Intervir. Onde o governo protege de outro lado uma outra cadeia que também tem tortura, também tem tudo isso, né? E como não poderia ser diferente, na Rússia eles geraram uma nova lei. E essa lei que foi alterada, ela diz que agora tem punições severas para o uso de tortura no meio de abuso de poder ou distração de provas. Então, se você tortura alguém para forçar a pessoa a confessar algo, por exemplo, você tem uma punição severa, que é tipo assim, se você torturar alguém, você vai ser torturado. Tá ligado? É meio que... Na segunda posição a gente vai falar do IK-2, que existe aí desde a época da União Soviética. Em 1974, o Ministério de Assuntos Internos da União Soviética, né, criou um dispensário médico, foi esse o nome, que era um local onde as pessoas que tinham problemas de vício e tudo mais eram levadas para fazer trabalho forçado. Então um cara trabalhava o dia inteiro para poder tratar o vício. Em 1994, passado um tempinho ali, o chefe da diretoria de assuntos internos, que era um cara que cuidava da parte de organização e de projeção, por exemplo, do sistema penitenciário, né, de uma região chamada Vladimir, decidiu então reorganizar como funcionava o dispensário. Ele criou então uma colônia chamada Colônia Correcional número 2, que é o IK-2. Então no dia 19 de agosto de 1996, eles receberam o primeiro preso com capacidade de 794 internos. Atualmente a gente tem 800 internos por lá, então cumprindo aí a capacidade máxima. E a maioria das pessoas tinha acusação de roubo e drogas, mas às vezes o IK-2 também hospedava algum tipo de prisioneiro político ou até mesmo ativista nacional. Ou seja, uma pessoa que vai contra o Putin, uma pessoa que se posiciona contra o governo atual de alguma forma mais rigorosa, um senador, um jornalista, algo do tipo assim, é preso e é enviado para o IK-2 como uma forma de punição mesmo, como uma forma de punição e de ameaça. Todo mundo sabe que se você for preso, você pode parar por lá. E muita gente vai parar lá, né? E todos os presos passam por uma tortura psicológica, que é chamada de quebra. Eles quebram qualquer pessoa. A pessoa chega lá, eles querem quebrar ela. Então, eles enfraquecem o psicológico da pessoa dia a dia. E depois de 6 meses é dado que ninguém continua do jeito que estava antes. Todo mundo tá com a cabeça já desmiolado, porque não aguenta mais o tipo de tortura que eles fazem. E a tortura basicamente envolve isolamento, vigilância, punição e proibição de contato humano. Então o cara não pode, por exemplo, ver alguém, e se vê, ele não pode falar com a pessoa. Ele é vigiado o tempo todo, não tem nenhum momento de privacidade, e ele sabe disso. Então, por exemplo, a hora de ele fazer uma necessidade básica, algo do tipo assim, ele vai ter que fazer na frente dos outros, ele perde o direito à intimidade, é um processo também. Ele é isolado totalmente de qualquer pessoa, ele vê pouquíssima coisa, e a maioria dos presos são espancados e ainda são agredidos sexualmente lá dentro da cadeia, né? Então é algo que é quase um tratamento comum. Ainda dentro da cadeia existe esse mesmo sistema que envolve ali a cadeia e presos que vivem lá dentro e que atuam a favor de quem administra a cadeia, né? Tem uns caras que são chamados de cabra ou então ativista. Esse é o nome que é dado pra eles, né? Ativista. E eles recebem alguns tipos de privilégio, como banho, visita íntima, comida e coisa do tipo, né? E em troca eles têm que espionar os outros internos e também, na hora que vem a pancada e algo tipo assim, são eles que fazem, né? Todos os dias, então eles acordam às 6 horas da manhã, são forçados a levantar e os presos têm que recitar o hino nacional russo. Em seguida, os caras vão pra uma espécie de educação física, quando eles vão fazer exercício físico, né? E durante esse tempo, os presos têm que memorizar a lista de funcionários da prisão e fazer e desfazer as camas por 3 horas. Tem que ficar fazendo e desfazendo a cama. E desfazendo a cama. Pô, se a lista de funcionários for grande também é foda, né? E quem que cobra esse tipo de tarefa pros prisioneiros, né? Os próprios ativistas. Os guardas ficam lá no bem bom, só desce mesmo na hora de dar uma marretada nos caras. Então, além de tudo, a cadeia é habitada e é comandada pelos próprios presos. Existem algumas regras de comportamento, como por exemplo, você ter que ficar de pé durante todo o dia. Você não pode sentar e você não pode deitar. Você está num lugar que é muito pequeno, você não pode deitar e nem sentar. Você tem que ficar de pé até as 22 horas, no horário que aí sim você vai dormir. E aí você dorme das 22 às 6, que são 8 horas por dia, então é certinho, é cravado. Quando você não está trabalhando, você é levado para assistir propagandas do governo na TV, sem desviar o olhar da tela, porque isso é considerado também uma prática ruim, você pode ter punição. Então você é levado para o local, você é forçado a olhar para a tela, algumas propagandas do governo, e isso tudo com as mãos amarradas nas costas. Isso então, é uma forma de meio que lavagem doutrinação, cerebral né? também, né? É uma doutrinação. Isso mesmo. Na primeira posição a gente vai falar da Ilha Petak, e isso por quê? Porque além dela ficar numa região isolada, né? Ela fica lá no meio da neve mais
ferrada e mais extrema que tem na Rússia. E além dela ficar nessa região que já é isolada, ela é uma ilha. Nossa. Então complica muito, ninguém consegue fugir, porque quem fugir não vai sobreviver fora da cadeia. E todos os presos que estão por lá são de alta periculosidade. Então se conviver entre os presos já não é muito bom, porque você já tá correndo um risco muito grande. Todo mundo que tá por lá tem uma pena maior de 25 anos. Então o cara tá envolvido em algo muito cabuloso, né? E eles ficam trancafiados 22 horas por dia e também não tem acesso a encomenda ou visita. Na verdade, isso só acontece ali 2 vezes por ano nos primeiros 10 anos. Então se o cara vai pra cá, ele só pode ver a família dele, sei lá, no Natal e na Páscoa. Caralho, e só nos 10 primeiros anos, depois nunca mais. Não, aí depois vai melhorando. Ah, pode crer, nossa. Mas nos 10 primeiros anos acontecendo isso, eles perdem o contato com a família, porque não tem como escrever pra família, Sim. não tem nada. E normalmente já não tem mais ninguém pra estar com eles lá pelo 11º ano, né? O frio, que além de muito gelado, também é muito precário na higiene. Então, eles não oferecem higiene pros presos, obviamente. Também não é uma preocupação que tem muito por aqui pelo Brasil. Mas por lá, tipo, a condição é bem ruim mesmo, né? E isso tudo se torna ainda pior se o preso de alguma forma tentar se rebelar, né? Se ele tenta não cumprir alguma regra, ou se ele não cumpre alguma regra, ele é trancado ali numa cela pequena e escura por 15 dias, onde ele só tem um balde de metal e uma espécie de banquinho de madeira para ele se sentar. Não tem nenhum lugar pra deitar. Então ele fica 15 dias ali num frio do cacete, onde torça pra sobreviver. Porque Nossa. é literalmente feito pra matar os caras e falar que quem morreu foi ele. Bom, e todos eles têm o direito a 1h30 ao ar livre, né? A não ser se você está sendo ali punido nessa cela que eu falei de 15 dias. Aí você perde esse direito. Mas se você tiver de boa, cumprindo tudo certinho, tu tem 1h30 de ar livre, que na verdade é uma espécie de gaiola. Tem a prisão, tem a cela ali, e atrás de cada cela tem uma espécie de corredorzinho assim, e aí em cima tem uma grade, e esse corredor que dá pra ir e voltar assim, literalmente ir e voltar, e é isso. Só um corredor mesmo. Não tem nada pra fazer, tem 1h30 pra ficar ali, aí tem um solzinho que bate em cima da grade, e os caras em cima, aqui em cima assim, ó, com um monte de fuzil. E já tampando o sol que era pra pegar. E além de tudo, esse lugar também usa a estratégia de quebrar as pessoas que vão pra lá. Então quem sai de lá depois de 25 anos tendo tortura psicológica, física e pouco acesso humano, né, obviamente não vai sair uma pessoa normal. Desde criança somos ensinados a temer o mundo do crime e essa vida de erros. Aprendemos que o final desta escolha ou é o caixão ou a cadeia. Um significa o fim total e o outro uma vida de muito sofrimento, privado de liberdade e muitas vezes sem nenhum tipo de conforto para poder viver. Mas algumas pessoas passam por cima do medo dessas consequências e acabam cometendo crimes. Crimes esses que são punidos com longas penas dentro das piores cadeias do mundo. No vídeo de hoje, iremos mostrar para vocês as 5 piores cadeias do planeta. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 5 piores cadeias do mundo, vai. Tem a parte 1 e tem a parte 2 já, então se bater 10 mil likes, eu vou ocupar a função do dia. Se bater 10 mil likes aqui até as 6 horas a gente vai soltar a parte 2, certo? Bora bater, bora bater. Ó, aqui ó, full time. Sim, Desgraça. ripa na chulipa. Na 5ª posição, a gente tem que falar dela, Alcatraz, tem que colocar aqui, porque Alcatraz foi criada para ser uma cadeia em ilha, porque as cadeias elas foram se aprimorando muito nesse último século aí, antes do nosso, aqui, ó, século 20. Pra vocês terem uma ideia, o Carandiru era a cadeia exemplo do mundo, até ali a década de 50, 60, então tipo as cadeias não eram tão desenvolvidas. Quando surge Alcatraz, é uma cadeia no meio de uma ilha, a ideia já é muito boa. Lembrando que essa água em volta dessa ilha é muito gelada, então as pessoas também têm dificuldade em fugir por conta disso. Além de ser gelada, tem alguns tubarões ali, então não tem como fugir dessa ilha. A ilha fica isolada e com isso é difícil que um preso consiga, por exemplo, falar com um advogado ou alguém para reclamar de uma tortura que ele sofre. Imagina, não Então, tem nem como. Tortura rola solta, tem masmorra, como se fosse realmente aqueles filmes de prisões da Idade Média, sabe? Masmorra onde o cara fica pendurado e muita gente, muito criminoso grandão que fez, tipo assim, que fez muito mal pra sociedade, como forma de punição, foi parar lá, tá ligado? Porque eles queriam deixar de exemplo. Se você enfrentar a polícia ou se você enfrentar a justiça dos Estados Unidos, tem um lugar chamado Alcatraz que tá te esperando lá. E, inclusive, quase ninguém conseguiu fugir de lá. 3 pessoas conseguiram fugir uma vez, mas além deles, outras pessoas que tentaram acabaram morrendo na água, certo? Ou então foram devorados por tubarões. É um bagulho que rende filme, tanto que rendeu. E hoje em dia, aquele local, quem visita fala que sente uma energia muito forte. E eu já vi, por exemplo, caçadores de fantasma indo lá em Alcatraz pra poder ver se tem fantasma e detectar lá com aqueles detectores dele, tá ligado? E, tipo, tem gente que fala que vê os espíritos, conversa.
Tem de tudo, cara, porque é um lugar com muita vida perdida ali, muita gente foi executada, muita cabeça foi arrancada, assim como no Carandiru, né? Você ir num lugar desse, você deve sentir toda essa carga, toda essa energia ruim. Deve ser muito pesado. Na quarta posição a gente vai para El Salvador, certo? A gente vai falar da Pena Ciudad Barrios, ou seja, a cadeia de Ciudad Barrios. Mano, essa cadeia é um BO por conta da facção MS-13. Eu já contei aqui a história para vocês, mas para quem não lembra, é uma facção bem pesada, ela já parte para um lado de seita também, ela tem várias tradições que você tem que seguir, como por exemplo, tatuar os símbolos, que é o MS-13, né? Muitos deles tatuam na cara para mostrar mesmo que são do MS-13, eles não têm nenhuma vergonha de mostrar, e eles recrutam muitas crianças, porque é um país muito pobre, um país de muito confronto, um país que já teve um massacre, tá? Já teve um que chama o Holocausto de El Salvador, certo? Então, tipo assim, é um país que tem muita herança negativa, entende? Já tem essa facção que domina o local, e quando eu falo que domina, domina mesmo, porque a polícia não pode nem entrar nessa cadeia, certo? A polícia não entra, e eles são os caras que controlam os hospitais e também os caras que controlam tudo que tem ali dentro. Então, para pensar, quando eu falo que o cara controla o hospital, não quer dizer que tem um médico ali, quer dizer que, tipo, não tem médico. Tem os caras pra fazer um ponto, alguma coisa assim, mas daquele jeito deles e não tem mais nada, tá ligado? Além disso, sai pra ter 800 pessoas e tem 2.500 pessoas. Nossa. Não tem comida pra todo mundo, não tem água pra todo mundo, tem gente que dorme em pé. E só pra vocês terem uma ideia do porquê também a cadeia ficou tão violenta, é por conta do país. O país é um dos locais que tem o maior número de assassinatos por dia. Chegou uma época que eles começaram a ter 20 execuções todos os dias. E pro Brasil pode não parecer tanto, né? Mas para um país pequenininho era muita coisa. Em média, era muito mais do que o Brasil, que já é um país problemático, entendeu? E na terceira posição a gente vai falar de Guantánamo, em Cuba. Essa daqui, basicamente, é um brinquedinho militar dos Estados Unidos. Ela é uma prisão onde eles mandam aquelas pessoas que fazem atos terroristas. Ou seja, um negócio que nos Estados Unidos é muito sério. Você já deve ter ouvido a história de um brasileiro que ia surfar no Havaí, e aí ele tinha uma prancha, e a prancha estava dentro da capa de prancha. Sabe aquela capa de prancha? Sim. E aí a mulher perguntou pra ele, what is? Sei lá, que porra é essa? Que é isso, né? Aí ele falou assim, mano, ele pensou, porra, é uma prancha, dá pra ver, né? Ele falou, é uma bomba. Foi falar brincando. E com isso ele foi expulso dos Estados Unidos. Mas... Ele foi detido, perdeu tudo, porque tu não pode brincar com o terrorismo. Agora imagina se você realmente comete um ato terrorista nos Estados Unidos. Aí eles podem te mandar, então, pra Guantánamo, que é fora dos Estados Unidos. Então, tipo assim, o que você tinha de direitos humanos lá, garantido, você não vai ter aqui em Cuba, você não vai ter nessa cadeia, tá ligado? Muita gente já foi torturada lá da forma mais pesada possível. E essa cadeia, inclusive, é uma das mais caras pros americanos, porque ela tem aí cerca de 19 anos, e nesses 19 anos ela gastou cerca de 7 bilhões de dólares, certo? Nossa, é muita E não tem grana. tanto preso assim. Só tem que ter realmente uma grande demanda de dedicação ali, tá ligado? Tanto pra cuidar dessas pessoas, pra não ter fuga, quanto pra pensar nesse tipo de punição, pra fazer essas transferências, porque você tem que tirar as pessoas dos Estados Unidos ou de outros países e levar pra lá, né? E virou essa prisão principalmente depois do 11 de setembro, né? Então, você percebe, tem grandes eventos e logo em sequência você tem uma prisão lotada com as pessoas que fizeram essa grande merda. E falando em grandes eventos que geram prisões ruins, a gente vai falar de Ruanda, vamos falar da prisão de Gitarama, certo? Ruanda teve um massacre em Ruanda nos anos 90, onde os Tutsis e Hutus tiveram ali um confronto, onde mais de 1 milhão de pessoas foram executadas no período de 3 meses, certo? Foi um negócio muito doido, porque essas execuções foram feitas na base da enxadada e da facãozada, não foi nem na arma, então foi com requinte de crueldade, eram pessoas se armando e pegando pessoas, e quando eu falo isso são milhares e milhares de pessoas. Então o que aconteceu quando acabou o massacre de Ruanda? Começaram os julgamentos sobre o que tinha acontecido em Ruanda, e muita gente foi condenada. Por conta disso, começaram a ter as superlotações dos presídios de Ruanda. Com isso, o crime organizado surgiu muito forte, tiveram as facções e perderam-se o controle das cadeias lá de Ruanda, entendeu? Tudo tem um motivo, você vê que não é à toa, tá ligado? E a população lá dentro é de 18 vezes mais do que era o ideal. Caramba, 18 vezes 18 vezes Meu mais. Deus, mano. Todo ano a ONU tenta fechar o lugar e não consegue porque tem a necessidade de ter essas pessoas. O que tinha que fazer era construir mais prisão, por incrível que pareça. E é um país que já tá tentando diminuir o número de presos. Então, manda muita gente embora que não era pra mandar, tá ligado? Então você coloca um monte de criminosos na rua que, tipo, deixa o país mais violento ainda, e com esse índice de violência crescendo, só faz que cresça mais. É um bagulho que é vicioso, é um ciclo vicioso, né? Tem um muro baixo com arame,
que você pode tentar pular, só que tem uma vala embaixo, logo na frente desse muro, com mina terrestre. Então tem gente que tenta fugir e acaba explodindo. Logo do lado da prisão você tem 2 cemitérios, que é por conta da demanda que é criada ali. Muita gente acaba morrendo, seja porque não conseguiu comer, não conseguiu dormir, não conseguiu tratar uma doença, ou porque foi executado por vários tipos de motivos, porque aqui a polícia também não consegue mandar, o sistema carcerário, na verdade, né, não consegue mandar ali dentro. Desses 2 cemitérios, um vai para os guardas, porque também tem guarda pra caramba que morre, certo? E esse daqui tem identificação, e o outro é para os presos. Os presos não têm identificação, é uma vala comum, onde eles colocam os presos e jogam um cal em cima. Nossa. O bagulho é doido. São 2 prédios com 4 andares e, como eu falei, tem essa divisão entre Tutsis e Hutus. E, cara, eles não têm espaço nem pra andar. Isso é real. Tipo, eu falei, é 18 vezes mais do que o ideal. Então, eles não conseguem andar. O único lugar que conseguem andar é nos telhados. E, obviamente, pra você estar lá, você não é qualquer um. Tem uma série de hierarquias lá dentro, né? E lá dentro rola até canibalismo. Já teve alguns casos de canibalismo. E as pessoas ficam sabendo depois de muito tempo, porque não tem controle. Só pra você ter uma ideia, nem em Ruanda, nem em nenhum lugar do mundo, é aceito que um abatedouro tenha as condições que tem Gitarama. Imagina. Tá ligado? É pior do que um abatedouro de qualquer parte do mundo. Então você tem 8.000 pessoas que convivem no espaço de 500, certo? O que tu acha? Mano, imagina. Tá bom? Nossa, e muita tá gente dormindo em pé. Muita gente acaba perdendo o movimento dos pés, fica doente na parte de baixo do corpo por conta disso. Olha que doideira. E na primeira posição a gente vai para a Rússia, vamos para Petak, que é uma ilha isolada, a ilha mais isolada da Rússia. Falou de Rússia, você vai pensar em frio, obviamente. E é um lugar que você fica 22 horas por dia confinado sozinho. Ou seja, cada um fica na sua cela sem ver ninguém, num espaço muito curto ali, muito pequeno. E você fica sem ter acesso à visita, porque você só pode ter 2 visitas por ano durante os 10 primeiros anos. Então se você for para lá, você vai ter 20 visitas em 10 anos, em uma década, mano. certo? Nos outros dias você vai ter ali 1 hora de atividade e provavelmente você vai desenvolver tuberculose, porque 50% do presídio desenvolveu. Se você quiser se manifestar, se tornar um rebelde, porque você fala, já que eu tô aqui, vou tacar o foda, eles vão te colocar em exílio fora do presídio. Isso pode durar 1, 2, 3 semanas, depende do que você fez. Mas na maioria das vezes você vai ficar 15 dias com um balde e um banquinho lá no frio. Provavelmente você vai morrer nesse momento, né? Ou vai ficar muito doente e nunca mais vai ousar fazer nada. E mais doido é que as pessoas ficam em espécie de gaiolas, onde os guardas passam por cima e conseguem o tempo todo colocar a arma na cabeça deles e fazer o que bem entender. Só que as pessoas que estão lá não são pessoas consideradas recuperáveis pela Rússia, entendeu? São pessoas com no mínimo 25 anos de pena, certo? E que fizeram crimes muito graves. Então por isso eles são tratados dessa forma e não existe muita peninha dos russos quanto a isso, tá ligado? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente aí deixando bastante like pra gente soltar a parte 2, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.